Você vai dificultando o acesso. Você acha que isso é uma tendência do futuro? Talvez você vai ser um cara que, para encontrar o Danilo Gentili, você tem que fazer 3 polichinelo. Hoje, eles precisam aparelhar... Onde que a pessoa tem voz? Na internet. Eles precisam ir aparelhando isso aí. Pra ir dificultando, ir dificultando. Não diria que o Twitter ficou intelectual. Eu diria que o Twitter começou a ser patrulhado ideologicamente. Isso. Eu tenho prints que eu guardo com muito carinho, onde eu e o Gregório do Vivier faz competição pra ver quem zoa mais a Dilma. Eu tenho esses prints. Na madrugada nós ficava... Lembra que a gente chegava e falava, hoje o tema da piada é a Dilma. Aí o Gregório zoava a Dilma. Isso nunca mais vai voltar? Por minha parte, é só ele voltar a zoar comigo aí, que eu tô zoando, eu não parei. Então, a gente ficava competindo pra ver. Por quê? Éramos comediantes que entendíamos que estamos zoando o presidente, seja ele quem for. Inclusive, a base que você tem hoje de Twitter, eu diria que 70% veio desse período. A minha também. Porque depois começou a ficar político, meus seguidores não vão aumentar bastante, porque você tem que ficar lacrando em cima das pessoas. Exato. Eu acho que o Twitter ele era bom antes desse RT que a gente coloca hoje, pra você depois falar, olha que absurdo. Era bom. Começou a virar uma ferramenta os jornalistas começaram a tirar piadas que a gente fazia e transformar em declarações. Foi isso, cara. Os jornalistas pegavam piadas. O Twitter era um lugar que nós testávamos piadas. E era livre, era uma rede livre. Era livre, a gente ficava brincando. Todo mundo que seguia entendia o que a gente estava fazendo. Até um jornalista tirar uma piada... Isso, foi ali que começou a cagar. E falar, declaração de Danilo Gentili contra sei lá o quê. Contra gordo. Contra gordo. Eu falei, não, mano, era uma brincadeira. Que tava meus amigos gordos zoando, o público tava rindo, tava todo mundo entendendo. Acho muito legal o que o Maurício faz com o Vitor Sarro no Twitter. Eu fico fazendo isso. Eu pego uma declaração. Isso aí o Maurício meio que inventou no Twitter, você pegar e ficar distorcendo. Desde os primórdios você faz isso. Eu pegava RT Danilo Gentili e falava, escrevia assim, que absurdo esse babaca. Lamentável esse babaca, RT Danilo Gentili. Velho, por mim o nazismo tinha uma piada horrorosa, Porque assim. antes assim que era o RT, né? Não tinha RT. Que a gente Sim, era o RT na mão. Exatamente. Na mão. Agora, respondendo a tua pergunta, né, meu? Que momento que realmente eu tenho uma coleção de elogios que a mídia fez pra minha comédia, quando ninguém sabia quem eu era. Pro meu estilo de comédia, pra minhas métricas de piada, pra minha persona no palco, antes da TV. Na TV, pro repórter inexperiente, eu em Brasília, até o dia, em 2010, que estava proibido falar de política na TV, eu estava no CQC e eu falei, então eu vou fazer um show ao vivo na internet, zoando todos os políticos. O politicamente incorreto? Esse show foi foda. E aí esse show, você lembra como é que ficou em Trend Topics 3 dias no Twitter? Não, foi o UOL que transmitiu. Foi o UOL. Eu fui no UOL, o UOL comprou a ideia, eu fui pro Teatro Nacional. Foi pra Brasília, né? Foi pra Brasília, na frente do teatro, na frente do Congresso, e eu zoei todo mundo. E ali eu percebi que a classe jornalística ficou puta, porque eu falei muito da Dilma e do Lula. Ali eu percebi que... esse show foi a virada. Peraí. Não, mas não é assim... E aí eu percebi que dali pra frente começaram a parar de me elogiar e começaram a caçar coisas. Você acha que o fato de você ter tido um programa... Porque em 2010 você já tava... Não, você não tava com Agora é Tarde ainda. Foi o... Quer dizer, então... Agora é Tarde veio 2 anos depois. Quer dizer, essa ruptura, então... Porque você sempre foi o cara querido da imprensa. Eu sempre achei você o cara querido. A galera gostava de... Você fazia muita propaganda, inclusive. Você tinha muito patrocínio. Sim. Você e o Rafinha também, Sim. né? E aí, quer dizer, veio antes dessa coisa do bebê, da Vanessa, isso foi com você especificamente. Teve 2 pontos de ruptura, tá? Teve 2 pontos de ruptura. Preciso do isqueiro. Aí, Maurício, achei do seu. Puxa forte, mas não traga. Aí ele já vê toda a habilidade dele. Pra Boa. fumar um charuto. Você está fumando um autêntico Danilo Gentili. Parece que é a sua rola mesmo. Botou no Danilo na boca. Tem sebo. Tem sebo. Então, por isso? Tem o sebo na folha, a gente enrola direitinho, a gente raspa. Tem. Mas teve 2 pontos de ruptura, tá? Comigo foi quando eu fiz Politicamente Incorreto, que eu zoei todo mundo, eu percebi que os caras... Ei. O segundo ponto de ruptura que eu percebi, que isso foi geral, foi quando a classe artística brasileira, os atores do teatro, começaram a ficar puto com o stand-up comedy. Isso eu peguei essa época. Inclusive você tá falando... E foi depois disso, foi depois... Quando você tá falando de 2010, isso foi horrível. até tinha a lei, né? Tinha uma lei que era...
Até eu me lembro do Porchat no Rio, você aqui em São Paulo, que era uma coisa assim, tipo, lutando contra a censura das piadas. Que essa passeata aí foi até depois. Um pouco antes eu me lembro que o que começou a acontecer foi que a classe de atores do Brasil começou a ficar puta com o stand-up. Por quê? O Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta falando para os atores do Rio de Janeiro que por um período os atores do Rio de Janeiro tentaram proibir que tivesse stand-up em teatro. Eu lembro disso. Dizendo que stand-up não era arte, porque tinha piadas ofensivas, e aí os exemplos das piadas que o stand-up era feito para ofender, começou a narrativa que o stand-up era feito para ofender. E sempre era citado como exemplo eu e o Rafinha. Nós dois éramos os grandes vilões da comédia brasileira. Os maiores. Nós éramos os maiores. E principalmente por causa do CQC também. Então começou a ter isso, começou a ter uma panela de comediante no Rio de Janeiro que começava a falar esse humor de São Paulo, começaram a taxar o stand-up como humor de São Paulo sendo do mal. Eu presenciei um chilique, que eu não vou falar o nome da atriz, mas posso falar no seu ouvido. Ah, não. Aí é... Não, mas o microfone sai aqui. Era uma atriz global, eu não vou falar o nome dela. Mas eu estava em cartaz no Frei Caneca, e eu cheguei, e eu tava com 2 sessões lotadas meia-noite. Eu lembro. E ela tava fazendo a peça dela, Globo, Lei Rouanet e o caralho. Eu era só um cara com essa roupa fazendo show. Tinha 2 sessões lotadas. Ela foi até o meu camarim, que eu cheguei antes, tava no camarim, começou a gritar: vocês do stand-up estão aqui, droga! Ah, que saco! Ela deu um chilique. Quem vocês acham que são? Tô fazendo aqui peça pra 10 pessoas e saio aqui ver Safira, vão se fuder, vocês não são atores e não sei o quê. E saiu. Pode falar o nome. Mas ainda é famosa essa Com essa voz? Global. Com essa voz que ele fez, com certeza é Maria Fernanda Cândido. Não era. Essa voz é da Suzana Vieira. Suzana Vieira, não era. Não, eu sei, mas assim... E ela deu um puta chilique que eu não entendi nada e saiu. Ou seja, a classe artística, quando viu o stand-up lotar teatro sem precisar pegar lei, sem precisar viajar com um ônibus de produção, tipo, não, mano, nós vamos com a calça aqui, ó. Você vai com a sua roupa e lota 3 vezes o teatro. Eles ficaram muito putos. O artista global, ele é o taxista e a gente é o Uber. Isso. Foi isso que aconteceu. Foi aquela transição ali. Mas eu comecei a... Primeiro, tem a inveja, que é isso. Segundo, eu comecei a perceber que tinha um outro ponto de incômodo na tal classe artística com o stand-up. Sabe qual é o outro ponto de incômodo? Para você ser um ator renomado, ir para o cinema brasileiro e ser reconhecido no Festival do Teatro, você faz um curso de teatro na USP, com os professores do teatro. E lá você vai aprender muitas outras coisas além de atuar. Você vai aprender a ser do bem. Você vai aprender a ter a agenda correta social. E quando você entra nessa máquina, eles dão um aval. O sindicato dos atores dá o aval para que você possa ser um ator de verdade. E não é à toa que porque existe uma hegemonia na classe artística brasileira que é da mesma corrente política e ideológica. Ó, eu sou formado em teatro. Você tem toda a razão de falar que o teatro é completamente de esquerda. Eu não sou um cara de direito, Maurício sabe, e eu fui um cara meio jogado de lado no teatro por algumas opiniões. Sei lá, questão de, vou abraçar o teatro para não derrubar. A máquina de produção te rejeitou. Isso, por algumas opiniões diferentes. A linha de produção te rejeitou. Só que eu acho que também existe uma... E aí eu não sei foi quem começou, uma coisa do stand-up pra cá, do tipo, porra, cara, não vou atuar, não vou ser ator, não vou fazer teatro, não vou usar a técnica do teatro. Também acho que tem. Mas aí tá... mas aí que eu quero... esse é o ponto que eu vou chegar. Pra você ser e eu não acho que você tá levando pro lado artístico, técnicas artísticas, e não é esse o ponto. Tá. O que eu tô dizendo é... Público. Não, o que eu tô dizendo é doutrinação ideológica mesmo. Sim, esse foi um ponto de medo que eu vi acontecer. A classe artística brasileira sabe que um ator só chega no topo passando pela linha de produção, aprovação dos professores, aprovação do sindicato, aprovação... Ele está pronto. Aprovação do grupinho. Isso. Eles já viram que a sua opinião está doutrinada de acordo com o que os verdadeiros atores pensam e devem falar. Isso. Quando eles viram o stand-up, eles ficaram com medo, porque eles falaram, peraí, esse merda saiu de Santo André, esse merda saiu do subúrbio do Rio de Janeiro,
subiu num palco, encheu 3 sessões de teatro e tá falando o que ele quer sem passar pelo nosso crivo doutrinário? E sabe qual é o argumento? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque ele está falando coisas que nós não aprovamos. Ele está defendendo que pode fazer piada de tudo, mas e a nossa agenda? Ele não está com a nossa agenda. Será que é mais agenda ou será que é mais uma coisa do tipo assim, ele não passou pelo que a gente passou Não, e não, fica não, naquela não, não, coisa... não. Se você não passou pelo que eles passaram, mas rezar a ladainha, você vai ser bem aceito. O jornal vai te chamar de gênio. O problema é que eu acho que tem uma crítica pro stand-up em geral. Eu acho que, inclusive, os stand-ups de esquerda, que é dessa turma e tal, também é quase assim, eu até acho assim engraçado, porque os caras acham que eles são aceitos nessa patota, mas essa patota por trás fala assim, é o cara do stand-up. Tem isso. Entendeu? Tem isso. Tem uma coisa, né, Tem tipo, isso. legal, você disse que você é dos bons da turma. Isso. Mas ainda é uma coisinha... Isso. Né? Entre a escória, a gente você aceita. Tá, vou te ensinar a ser ator em breve. Isso. Porque tem esse histórico, que o stand-up é menor, tem esse histórico sim. Tem, mas eu acho que tudo que é popular é muito curioso. Primeiro que vamos falar de diversidade. As pessoas falam de diversidade, mas não aceitam outras formas de arte que não seja a que está escolhida como uma arte que seja correta. E que carrega o discurso correto. Que seja. Mas, por exemplo, tudo que é popular no Brasil, ele é meio mal visto pelo lado intelectual. O sertanejo, ele é... Independente do agro ter esquema com sertanejo, o tráfico também tem esquema com funk, mas aqui tem uma ideologia, aqui tem outra ideologia. Então, até mesmo o funk, por ser popular, o sertanejo por ser popular, o futebol por ser popular, tem uma coisa de aversão. Tem. Tem porque o popular não passou pela linha de produção e se doutrinou. O popular é uma pessoa normal. E o não popular, é uma pessoa doutrinada ideologicamente. E o popular, teoricamente, é quem essa galera diz lutar por. Ah, óbvio. E aí você vai ver o que os caras tomam pra eles o título de MPB, música popular brasileira. Aí você vai ver o ingresso pra ver o Chico Buarque, nenhum Não é popular. Nenhum popular. É um carro popular, né? Sabe onde popular vai? No sertanejo. É. Paga barato, bebe, se diverte, fica feliz da vida. Isso é popular. Famosa polêmica do show do Emicida, né? É o cara que faz show pro povo, mas é sempre 400 assim. reais a O cara é a entrada, música né? popular brasileira. Vai no show do Chico Buarque, não tem dinheiro. Esse é o grande... Os caras se apropriam até do termo popular, mas isso é típico. Agora, não é uma questão de ser popular, é uma questão realmente de se dobrar a ideologia, porque basta lembrar aí que quando identificaram que talvez a Marília Mendonça fosse feminista, então o sertanejo agora com ela é bonito. É aqui, ó, o sertanejo é dela, ela é foda, porque eu acho que ela tá flertando com o feminismo, ela tá flertando com o que a gente tem que falar. Então, olha, todo mundo é ruim, mas ela é boa. Tudo se resume a isso. Então, por exemplo, você tem... Cara, hoje na comédia, como já foi na música, certo? Você tem... a panelinha define quem é o gênio. Quem que é o gênio? É o Caetano Veloso e Chico Buarque. Quem é a panelinha? A panelinha é quem tem a hegemonia do jornal. É um esquema. Ou seja, a panelinha seria o opressor. Porque a gente brinca de opressor e oprimido. Eu já ouvi tanto esse discurso bosta do tipo, não se bate no oprimido, se bate no opressor, sem entender, às vezes, que o opressor, às vezes, é uma reunião de militância também, que pode ser opressor. Isso. Claro. Ué, não é? Quem é oprimido? Pega meu número de processo, pega o número de processo do Léo Lins. Quem que tá sendo oprimido aqui pelo Estado? E tem gente a favor de quem tá oprimindo. Eu tava falando um negócio pro Gabi ali, que eu falei uma parada que é o seguinte... É polêmico, eu vou falar, mas assim... porque o opressor é o cara que faz piada com a mulher, não sei o que. Eu falei, mas vamos lá, assim... Eu não tenho nenhum problema com militância, porque eu acho que a militância é diferente de militância radical. Porque tem militância de tudo. Eu concordo. Tem militância de comédia, tem militância de esquerda, Concordo. militância de mulher, militância gorda. Não tem problema com militância. Acho que a militância até tem uma coisa do tipo... A militância é pessoas que se juntam em prol de alguma causa. A gente não milita para não ter censura na comédia? É uma militância. Só que a militância, quando ela se torna radical, ela vira opressora. Porque quem cuidava das mulheres, quem mandava nas mulheres antigamente? Era o pai da mulher, depois foi o marido, e agora é a mulher. Tipo, a mulher, ela fala assim, eu quero fazer isso. Aí a outra mulher fala, você não pode fazer isso, você não pode gostar disso, você tem que usar essa roupa, você não pode... Então é uma opressão. Então quando a militância ela se torna radical, ela também passa a ser opressora. Claro, depende da mulher. Se a modelo gostosa usar um biquíni na propaganda de cerveja, ela é machista.
Então. Mas se a cantora pôr um fio dental, rebolar, mostrar o cu, mas for esquerdista, aí ela é empoderada. Ela é empoderada. Só depende do lado que ela tá. Entendeu? A virtude se resume ao lado que você está. Vamos lá, o gay, o gay antigamente era o quê? Puta, o cara era oprimido, não sei o quê. Aí chega um momento que o gay, ele fala, cara, eu sou gay, eu tô em 2023, mas tem uma militância gay que fala o que ele pode e não pode gostar. Isso eu não gosto. Isso não é uma opressão? Aí ele não é gay o suficiente. Aí o cara não é gay. Esse gay a gente não quer. O cara é o gay de direita. Ele não pode ser gay de direita. O preto votou no Bolsonaro, aí ele é um preto, não é preto o suficiente. Aí ele é capitão do mato. Capitão do mato. Aí o xingamento racista pode. É o racismo do bem. Entendeu? Então Mas você a sabe... militância é uma opressora. É, óbvio que é. E mais, né, eu tava falando, por exemplo, fazer um paralelo do que a gente já viu acontecer na cena de música com a cena artística. Então eles se fecham lá numa panela. Então os caras vão lá e militam lá. Então fica um punhetando o outro. Então o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil são gênios. O jornal chama de gênios. Aí vai o Odair José, Valdir Soriano, que nem milita contra nem a favor, mas faz o trabalho deles. Popularesco. Popular é o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Quem gosta é pobre. É coisa popularesca. Agora vai o Wilson Simonal, que era um militar, que não gostava desse tipo de ideologia. Intelectualizado. Que o Wilson Simonal, que realmente não queria saber disso por causa que não fazia parte da panela, então ele precisa ser demonizado até ser destruído. E assim é na comédia. Vai o comediante hoje, paga pedágio ideológico, o jornal é um gênio. Vai o comediante, não quer pagar pedágio pra ninguém? Tá fazendo lá aquelas coisas dele lá, o tiririca, popularesco, ninguém liga. Agora vai o comediante peita, aí é o inimigo, precisa ser destruído. Mas você acha que com os tempos de hoje... Porque isso daí sempre deu muito certo, porque tinha televisão, e a televisão ela era um grande órgão de comunicação. Então assim, se você se fudia Era numa jornal situação... e TV, né? Jornal e TV, que seja. Caralho. Beleza, vai botar fogo no meu estúdio. Foi mal. Mas assim, o jornal e TV, eles cuidavam, né, do que poderia ir ou não para casa das pessoas. Hoje, você não precisa, de certa forma, da TV. Certo? Eu loto o show e não necessariamente eu tive um programa de TV. Eu tava um programa na Rede TV que dava 0,7 e não é isso que lotava o meu show. O que lota meu show é talvez o... Já lotava antes. Já lotava continua antes. lotando agora. Você lotava antes de A TV era um modelo de negócio pra você e hoje é outro. A TV, eu estava na TV para um modelo de negócio. Isso. Não para necessitar da audiência da TV para conseguir algo. Eu também. E aí tu acha que essa ruptura, quando o povo começa a entender Sim. que... Porra, porque agora todo mundo agora tem uma voz. Todo mundo agora divulga, todo mundo agora compartilha. Você acha que a TV, o mainstream, essa turma toda fica mais preocupada, porque assim, ela não tem mais controle social? E é por isso que talvez está tendo novas leis? Hoje, antigamente, por exemplo, eles decidiam quem ia ser linchado e morto. Por exemplo, o Wilson Simonal. Hoje, o Wilson Simonal, com internet e tal, não teria sido destruído. Você, há 30 anos atrás... Você acha... Teria sido Wilson Simonalizado. Então, mas o que aconteceu com o Léo Lins hoje? Você acha que o Léo Lins, por exemplo... Ele não está destruído. Então, isso que eu queria saber. Qual que é a tua visão sobre o Léo Lins, por exemplo? Porque o Monark, ele passou por uma situação que o Monark estão tentando cada vez mais inviabilizar o Monark na sociedade. Sim. Ele tá escondido numa plataforma que você tem que ter cartão DirecTV para acessar, e aí você tem que pegar o QR Code, entendeu? Você vai dificultando o acesso. Você acha que isso é uma tendência do futuro? Talvez você vai ser um cara que, para encontrar o Danilo Gentili, você tem que fazer 3 polichinelo, entendeu? Cara, então, o que eles vão fazer isso é ir aparelhando, né? Que é o que eles fizeram. Por exemplo, quando a gente tá falando aí da cena da música nos anos 60, 70, são jornais aparelhados por militância, é o meio da música aparelhado e tal. Hoje eles precisam aparelhar... Onde que a pessoa tem voz? Na internet. Eles precisam ir aparelhando isso aí, pra ir dificultando. Mas eu acho que já tá pulverizado de um... Por isso que eu sou meio contra ficar regulando rede. Você centraliza... Mas eu tenho certeza por que é ruim regularizar. Sabe por quê? Você vai centralizar um poder. Porque, na verdade, é o seguinte, a comunicação, ela foi pega por um lado ideológico. E é um dos maiores poderes que a gente tem no Brasil. Ainda mais um país que depende muito de comunicação, porque a gente se entretém na comunicação. Um país continental, né? Um país continental. Então, se você tinha poder sobre a comunicação... Então, inclusive, é muito interessante assistir até a série do Silvio Santos, né, que fala o rei da TV, parece, que mostra que o Silvio Santos foi esse cara que ele sai de camelô
ele abre a própria empresa, porque o Brasil gosta do cara, do jogo que ele faz e tal, e a Globo chega com aquela coisa mais intelectual e tal, e o Silvio Santos dando audiência pra caralho, e a Globo tenta fuder o cara, porque, porra, camelô, maluco, caralho, você não... É um absurdo o que você tá fazendo, você não pode botar as meninas dançando no palco. Eu posso, porque isso daqui é arte. Exato. Isso daqui não é. Arte. Se você deixar a comunicação na mão do povo, a tendência não é cada vez mais Danilo Gentili e isso incomodar talvez essa turma? Claro, porque... Mas isso sempre... Cara, você não entende. O pessoal que tá lutando pelo povo sempre teve uma grande dificuldade pra ter sucesso, que era o povo. O povo nunca quis o que esses caras quiseram. Eu também acho isso. Eu vou voltar lá atrás, vai. Vamos lá atrásão, vai. Porra, os caras fizeram a revolução comunista na União Soviética. E eles conseguiram tudo que eles queriam, exceto que o povo fizesse o que eles quis. Aí eles começaram a precisar tomar medidas. Porque acabou a Segunda Guerra Mundial, os caras pensaram assim, vencemos a Rússia, né? Vencemos. Agora vai rolar a revolução do proletariado, o proletariado vai lutar com a gente contra na nossa agenda, vai lutar contra o patrão, nós vamos aqui estabelecer o paraíso de Karl Marx comunista, vai ser foda. Aí quando eles chegaram pro povão, o povão falou, eu não quero lutar por essa porra, eu quero plantar meu feijão, comer minha mulher e brincar com meu filho, e vai se fuder. A minha luta é isso aqui, eu quero trabalhar, comer minha mulher, ter meu filho, eu quero ter uma pessoa normal. E aí os caras começam, qual que é o próximo passo? Ensinar o povo que eles não estão vivendo do jeito que devem viver. Então vamos usar a comunicação, vamos usar a comunicação. Livro, vamos usar... Não, mas não deu certo a comunicação? Então a cadeia não deu certo, a cadeia é gulag. Pra todo mundo aprender, vocês não estão entendendo. E é engraçado porque, vamos fechar aqui, quem fugir, na Coreia do Norte, vamos fechar, quem fugir é fuzilado. Sabe que na Coreia do Norte não é quem fugir é fuzilado? Tem um livro muito bom que se chama... Puta merda. Fugitivo do Campo 14. Fugitivo do Campo 43. É o fugitivo de algum número. De algum número do campo. De algum número. O cara, não é que... O tio do cara fugiu pra Coreia do Sul. Aí o governo da Coreia do Norte... A história do cara... O único cara que conseguiu fugir da Coreia do Norte, esse livro, é um menino que fugiu. É fato real, tá? Fato real. Não, é chocante, assim. O tio do cara fugiu da Coreia do Norte. Fuga do Campo 14. Fuga do Campo 14, boa. O tio do cara fugiu e o governo não pode punir o tio, porque o tio fugiu. Puniu a família do tio, que era a mãe dele, que era a irmã do tio, o pai dele e ele. Aí ele pegou o pai dele, jogou no outro lugar, pegou a mãe dele, jogou no outro, e ele pra mãe cuidar. E tem relatos aí que esse moleque era um animal. Ele desconhecia alguns conceitos. Quando ele fugiu, foi parar na Inglaterra, o livro é um jornalista inglês conversando com esse menino, e o jornalista inglês conta que ele tenta explicar pro menino o que é mãe, e ele não entende. Porque a mãe dele era uma inimiga que, enquanto estivesse viva, ele comia menos, porque tinha que dividir com ela. Meu amigo. Ele entregou a mãe para comer um pouquinho a mais. Eu tenho uma... Ele não sabe o que é mãe, ele não sabe o que é amor. Caralho, é maravilhoso. Ele duvidava que as pessoas... Tinha alguém lá no campo lá, que era antes da Revolução, e falava assim, não, que antes da Revolução nós comia 2 vezes por dia. Ele, isso aí não existe. Os caras tiravam sarro do velho. A ideia come 2 vezes por dia, o cara é louco. Por que a gente chegou nesse assunto? É porque nada mais é do que o Estado ensinando o povo, pô, você não entendeu que não era pra fugir? Não é assim que se vive. Vive obedecendo a gente. Você não entendeu que você não pode fazer essa piada? Você não entendeu que você não pode fazer essa piada? Você não entendeu que você não pode criticar essas pessoas que... Você não entendeu? Você pode fazer a piada de gordo, mas a piada com gordo que a gente quer. É com gordo do... Você pode zoar o viado do Bolsonaro, não os gays do LGBT. Que estão com a gente. Que estão com a gente, não a nossa panela. Não, que a gente Você olhou... pode zoar os gays que não estão com a gente. Isso aí. Pode não, deve, né?